Obrigado, Helena. Então, boa tarde para todas, todos e todes. Para quem está vindo hoje pela primeira vez, eu sou Leandro Pacheco, sou psicólogo, trabalho aqui no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, no Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental, o NUPSAM, que é coordenado pelo professor Pedro Gabriel Delgado. A Frente Stamira de CAPS, um coletivo de trabalhadores, usuários, familiares da rede de saúde mental do Rio de Janeiro, e a gente iniciou as atividades em dezembro de 2019, como encaminhamento do Congresso de CAPS que a gente realizou aqui no Instituto de Psiquiatria, e desde o início da pandemia, em abril a pandemia se iniciou em março, mas desde abril de 2020, a gente tem essa atividade fixa, que é a realização das rodas de conversa online, toda terça-feira, de 5 às 6h30. A gente realizou na nossa última assembleia, se eu não me engano foi a 9ª ou foi a 10ª assembleia, não sei, aqui do coletivo, no final do ano passado, e a gente tirou alguns encaminhamentos para esse ano de 2025. Para quem pegou a conversa ali que a gente estava falando com o Carlos Henrique sobre Casimiro, sobre Rio das Ostras, né? A gente vem acompanhando os municípios. Então, por exemplo, no ano passado a gente realizou, junto com o coletivo Ivone Lara, que é coordenado lá pelo Carlos e pela Sueli em Macaé, um fórum lá em Macaé e região, e ficou definido nesse fórum que o segundo fórum dessa região será em Casimiro de Abreu, e a gente estava conversando sobre a possibilidade da realização desse fórum, com algumas mudanças que houve. Também realizamos os fóruns de atenção psicossocial da Baixada Fluminense, o próximo vai ser em Mesquita, e se decidiu por realizar o segundo Congresso de CAPS em julho, aqui no Rio de Janeiro. Preparação para esse, a Babi está falando, realize um fórum em campus, acho que a gente precisa se organizar, né? Então, a região norte, aí pensar como é que a gente pode organizar para que a gente possa mobilizar as equipes, reorganizar os trabalhadores, que a proposta dos fóruns é que as equipes, tanto trabalhadores quanto familiares e usuários, se encontrem para discutir os impasses, as dificuldades regionais, tirar estratégias, né? Tem questões que são muito próprias de cada região, e nesses fóruns a gente consegue dar alguns encaminhamentos. Então, a gente, na preparação para esse segundo congresso em julho, decidimos aqui, a equipe de organização, que essas rodas de conversa de terça-feira, não todas, mas elas vão caminhando no sentido de mobilizar e de organizar para esse congresso. Então, hoje, como a Helena estava dizendo, vai ser uma roda mais pedagógica, mais preparatória para esse, no sentido de tratar dos fundamentos da atenção psicossocial. E aí a gente, aqui enquanto universidade, porque a Frente Stamira é um projeto de extensão, né, nosso aqui também, a gente tem a possibilidade de fazer a emissão de certificados de horas complementares. Então, se o pessoal de campus quiser se organizar junto conosco para que a gente possa pensar um fórum lá na região, vamos conversar com o pessoal de Macaé para que a gente possa pensar como fazer isso. Gorete, né, também ali uma pessoa importante no Noroeste, lá em Santo Antônio de Pádua, que a gente, então, vai estar traçando essas redes. A lista de presença vai rodando ao longo da roda, e na lista de presença, também, dentro do formulário da lista de presença, tem um outro link, que é um formulário para que as pessoas possam aderir ao coletivo e serem adicionadas em grupo de WhatsApp, para que essa informação também ela seja um pouco mais ágil, né? Tanto compartilhando qual vai ser o tema da próxima roda, etc. Então, para que a gente possa retomar, passo a palavra para o professor Pedro. Então, boa tarde a todas as pessoas aqui. É a nossa primeira roda de 2025, tá? Estamos começando o ano e vamos começar discutindo fundamentos. Sempre é importante, né, voltar à questão dos fundamentos da atenção psicossocial, para ir também preparando o terreno para o nosso segundo congresso, né? Nosso segundo congresso de CAPS, e o congresso que vamos fazer para a região aí norte, não sei como vai ficar, a gente vai ter que rever a localização, mas vamos realizá-lo. E está previsto também
o encontro, o fórum, né? O Fórum da Baixada, né? Então, são 3 temas que vamos discutir hoje: território, matriciamento e o projeto terapêutico singular, 3 temas fundamentais do que nós chamamos de campo da atenção psicossocial, né? E que são muito importantes na nossa prática diária, né? Na nossa prática nos nossos serviços. A Helena Cotrim, como já se apresentou e começou, vai ser a mediadora. Então, Helena, devolvo para você e retomando a mediação da roda. Obrigada, Pedro. Bom, então, como... O que, Helena? Pode Helena, falar. Uhum. posso só acrescentar? Então, datas, né? Talvez as pessoas queiram se organizar. A Babi estava falando ali sobre o fórum. Na região norte, a gente estava pensando em realizar, está pensando em realizar em 11 de abril. Na Baixada Fluminense está marcado para 23 de maio. E o segundo congresso a gente tirou no encaminhamento de 10 a 12 de julho. Então, vamos ver o que a gente vai conseguir realizar. Obrigado, Helena. Nada. Eduardo, você toparia começar? Falando sobre cuidado no território? Oi, gente, boa tarde. Obrigado pelo convite, Luísa, Helena, o Nubsan. Então, me apresentar um pouco, eu sou Eduardo Gomes, eu estou na supervisão clínica institucional do CAPS João Ferreira Filho, fica no Rio de Janeiro, no Alemão, ali no Complexo do Alemão. E sou gerente de atenção psicossocial da Fundação Estatal de Saúde de Niterói, né? Eu sou responsável pela gestão dos serviços da RAPS, os CAPs, Centros de Convivência e Serviços Residenciais Terapêuticos. Vamos lá, entrar um pouco na questão do território. Primeiro, por que esse conceito ele é muito fundamental para o cuidado na atenção psicossocial? Porque, de uma maneira geral, os hospitais psiquiátricos eles faziam uma certa elisão, uma certa negativa da ideia de território vivo, ou de cidade, ou de pertencimento, né? Eram serviços, ou ainda são, porque ainda existem, né? Inclusive bem próximos de nós, são serviços que rompem a territorialidade, rompem o vínculo do sujeito com a sua existência político-geográfica, né? E aí isso vai evocar um pouco para a gente de que ponto, na saúde mental, sobretudo, ou nos dispositivos de cuidado, a gente introduz a dimensão do território. O território tem uma definição geográfica, que é uma unidade, né, político-econômica administrativa, do qual se opera um recorte. Então, quando a gente fala Rocinha, Alemão, centro da cidade, a gente está falando de um recorte, de uma delimitação e de um princípio de exclusão. Esse território até o lugar onde você começa um novo limite territorial. Em termos geográficos mesmo, assim, a gente vai entender que o território ele é uma composição de uma unidade, uma tentativa de composição de uma unidade política administrativa. Em termos do cuidado, a gente vai tomar o território como um espaço onde a vida se dá, né? Onde o sujeito realiza aí o que ele é, né? Então, é por onde ele circula, é por onde as relações acontecem, é por onde os encontros acontecem, é por onde, né, a ideia de vizinhança se faz presente. O território é por onde a existência do sujeito vai se assentar. Mas essa ideia de território para a gente, ela também é muito diversa, porque um território ele não é o mesmo em todos os momentos do dia ou em todos os dias da semana. Você pensar a própria rua onde cada um mora, ela vai ter fluxos diferentes, circulações diferentes, pessoas diferentes passando por ela a cada momento. Então, a gente não pode pensar o território como
uma delimitação meramente geográfica. Ela também tem um ordenamento, né, que é temporal. A cada momento, esse território vai reagir a diferentes coisas em diferentes situações. Então, tem coisas que a gente pode fazer na rua durante o dia, tem coisas que a gente pode fazer durante a noite, por exemplo. A outra ideia é como é que se organiza a política de um território, né? Um território, ele está tanto atravessado pela organização política da cidade institucional, né? As demarcações de bairro, né? Na cidade do Rio de Janeiro você tem a definição de áreas programáticas em saúde, né? Quando você tem, por exemplo, mais de uma unidade de atenção primária ou até de atenção psicossocial, você faz um recorte desse, né, circunscreve a cidade a partir do funcionamento dos serviços, e esses serviços eles vão tanto participar da composição territorial, quanto eles vão, né, abranger ali, né, de uma maneira mais tentacular os habitantes daquela circunscrição política ali. Quanto um território, ele vai ser atravessado por recursos menos institucionalizados ou por poderes menos institucionalizados, né? O território vai ser composto por determinadas lideranças, né? Vai ser pensado também por essas lideranças, vai ser pensado também em relação à exclusão de outros territórios na cidade, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa a Rocinha na Zona Sul, ela tem uma circunscrição e tem ali um entorno que não é a Rocinha, que é a Gávea, que é São Conrado, né? Se a gente pensa, algo vai construir esses limites do território, né? Vai produzir espaços de separação entre esse território. E, geralmente, os territórios eles seguem também uma lógica de segregação, né? Pensando que ele existe a partir de uma certa exclusão, que ele não está pensado a partir de dispositivos de segregação da cidade. Esses dispositivos de segregação são os dispositivos econômicos, sobretudo, né? Ligados à concepção de cidade, né? Excludente, tal qual a gente conhece. Então, a gente vai ter territórios onde o poder público, o Estado, vai se preocupar mais, territórios onde o poder público e o Estado se preocupam menos, lugares onde a vida das pessoas ela está orientada por outras lideranças que não são exatamente as lideranças político-administrativas institucionalizadas. Então, a ideia que a gente vai tentar construir do que seja um território, ele precisa incluir uma dimensão de vida, que é exatamente como que aquele coletivo e como que esse coletivo, em determinadas temporalidades, eles vão se comportar. Quando eu digo que o território ele não é incluído na lógica manicomial, é justamente porque né, os hospitais psiquiátricos, eles tinham, primeiro, produzir uma segregação da própria cidade. Eles não se incluem no trânsito da cidade, assim como as penitenciárias, os conventos, as instituições totais de uma maneira geral. Ele está ali, ele é visto, né, assim, ou sabe-se que está ali, mas ele faz um entremuros do qual esse muro rompe com a lógica da vida citadina, assim, da vida da cidade, da vida e da circulação das pessoas. A ideia também de um cuidado que inclua as relações do sujeito no seu entorno, com suas vizinhanças, com suas errâncias, com suas peregrinações, com suas caminhadas, né, com a sua necessidade de produção material, ela vai estar completamente excluída do cuidado manicomial, que é um cuidado, em geral, desterritorializado. Se a gente pensa a ideia do trem que levava as pessoas para Barbacena como, né, uma atualização bem
uma aproximação bem capenga da nau dos loucos, assim, é a retirada, né, é um caminho que se faz para a retirada dos sujeitos da sua vida e do seu entorno. Então, à medida que a reforma psiquiátrica avança, né, e no Brasil a gente tem marcas muito importantes disso, é necessário pensar os efeitos do sujeito no retorno para os seus territórios, ou sujeitos, pessoas em sofrimento psíquico, com a vida, com o lugar onde elas vivem. Nisso, a gente vai entender um pouco o CAPS como um certo mediador entre esses sujeitos e o laço social, e a vida, e a circulação, e a produção, e o território, né? Eu trabalhei em algumas cidades do interior do estado e com implantação de serviços. Quando um CAPS chega numa determinada cidade, o primeiro movimento das pessoas, né, dali, geralmente, é num rechaço a partir dos estereótipos da loucura, a partir, né, dos estereótipos advindos, inclusive, do discurso psiquiátrico e da periculosidade dos sujeitos, mas também uma falta de relação desses sujeitos que por muito tempo foram apartados da cidade, né? Quando a gente inaugura um serviço de saúde mental numa cidade, num bairro, num território, com o tempo a gente vê um certo declínio dessas relações de segregação, de exclusão e de preconceito com os sujeitos ali, né? Assim, o Joãozinho que vivia no manicômio, hoje ele já não vive, mora em determinado espaço, passa todo dia na casa, na frente da loja da casa das pessoas, vai ao CAPS, vai à feira, enfim. Quando a gente traz o cuidado, né, para o núcleo das relações com a geografia, com a cidade, a gente vai ver uma mudança na perspectiva do outro sobre esses sujeitos, né? Acho que vocês talvez tenham acompanhado, né? Em Niterói a gente foi abrir um CAPS-AD um ano e meio atrás, e aí a gente comprou uma grande briga com a cidade, né? O vereador quis fazer uma lei dizendo que os CAPS não podiam funcionar a menos de 500 metros das escolas, movimentos, né, das pessoas de rechaço ao serviço e rechaço aos usuários. E isso muito pautado ainda, né, no fundamento, né? O Basaglia fala que o fundamento do partido da psiquiatria é a periculosidade do louco, né? Assim, e esse fundamento ele regeu por muito tempo como um discurso quase único, né, da perspectiva das pessoas com uma loucura. À medida que os serviços chegam, né, nos territórios, a relação do território com as pessoas em sofrimento psíquico se altera. E ela vai se alterar pela dimensão da vizinhança, pela dimensão da continuidade, né, de sempre rever as mesmas pessoas passando ali, de situar ou nomear esses sujeitos que podem transitar ali. Porque de perto, em grande medida, né, as pessoas começam a prática, né? O Basaglia fala que o otimismo da prática é o que é capaz de repensar os preconceitos em relação à ideia da periculosidade das pessoas em sofrimento psíquico. Então, tem algo da prática, tem algo da circulação, do funcionamento ali, do serviço no território, que vai alterar a relação das pessoas com a loucura. Uma relação no nível da cultura, né? Então, o que a gente vai entender é que quando um serviço de saúde chega num território, ele precisa reconhecer uma certa lógica, uma certa dinâmica, um certo modo de funcionamento daquele território. É preciso acompanhar os usuários numa certa errância, num certo flaneirismo desse território, mas também entender que o serviço vai alterar a lógica do território,
né? Ou vai alterar as concepções que os sujeitos têm ali dos seus assistidos, vai alterar, né, as concepções que os sujeitos têm com o cuidado das pessoas, né? E aí, volto a uma das funções que eu acredito do serviço de saúde mental, e isso a gente conhece muito de perto, porque a gente faz essa mediação dos nossos usuários com a cidade todo o tempo, né? Muitas vezes são os funcionários dos CAPs, ou dos serviços de atenção psicossocial, que mediam os encontros dos seus sujeitos, né, que se cuidam ali com a cidade. A gente que leva, às vezes, para o dentista, às vezes é a gente que leva para consulta médico-clínicas, às vezes é a gente que caminha para conseguir que o sujeito tenha direito a acesso à documentação. A gente vai fazendo mediações desses sujeitos com a cidade. E não é por uma, né, deficiência a princípio do usuário. É porque, geralmente, o preconceito ele se estabelece muito anterior, né? Então, geralmente por uma deficiência da cidade em reconhecer a diversidade dos seus munícipes, dos seus habitantes, né? Ou das necessidades que esses sujeitos, ou das singularidades que esses sujeitos vão precisar para a produção de cuidado. Então, quando a gente pensa o território vivo, é também um território singular que cada um vai fazer com essa instância de sua circulação. Como cada um vai se apresentar e vai produzir ali, em termos de subjetividade, o encontro com esse território. Às vezes é comum que alguns dos nossos usuários precisam fazer cara feia para o território como modo de sobrevivência. Ninguém chega perto dele porque ele faz cara feia. Alguns são simpaticíssimos, alguns, né, a maneira como o outro vai conceber esse sujeito, ele também incide diretamente como esses sujeitos vão se apresentar para o território, né? Então, o que é preciso para sobreviver no território? Que maneiras esses sujeitos vão, muito singularmente, construir para poder transitar na vida, para poder fazer-se existir, para poder sobreviver, ou para viver ali, né? A nossa noção de cuidado, então, ela vai incluir não um sujeito estanque, né? Não uma singularidade reduzida, né, a um mentalismo ou a um psiquismo. O nosso cuidado ele precisa incluir a relação desse sujeito com esses outros, com essa vida que se dá, com essa vida que se circula, né? Então, a gente vai migrando aí conforme a nossa direção né, de trabalho que a gente foi construindo nos anos na atenção psicossocial, para cada vez mais incluir a presença das equipes nessa circulação dos usuários, para fazer um cuidado que não se centre na unidade de saúde, para fazer um cuidado que não se reduza, né, a uma assistência clínica, médica, né, reduzida à unidade de saúde. Então, a gente precisa introduzir o que há nesses territórios, né? Então, é preciso introduzir os pontos de cultura, é preciso pensar a dinâmica da circulação, por exemplo, de transportes, é preciso incluir os dispositivos, educação, assistências, intersetoriedades. E também é preciso incluir a maneira como esses usuários conseguem circular nesses territórios. E, às vezes, a gente faz uma assistência um pouco protetiva dos sujeitos com território. A gente media conflitos dos sujeitos com território, a gente media dificuldades que esses sujeitos apresentam com território, né? Mas, para mim, o cerne da função territorial do CAPS é um tratamento na cultura sobre a possibilidade de que a gente possa circular, né, cada um possa circular ali com a sua diferença, com as suas dificuldades, com a sua existência, né, que esses corpos possam existir nessa dimensão, né, da articulação do cuidado. A outra dimensão do território são, muito particularmente, a relação entre os sujeitos.
como é que a gente concebe que os encontros que são possibilitados onde se vive, né? Se a gente for, por exemplo, pensar a população em situação de rua, muitas vezes ali, naqueles espaços onde se vive, onde se habita, né? É necessário tecer relações de grupo, tecer relações entre uns e outros numa certa defesa ali, né, dos seus corpos, né? Então, tem algo que se constitui no território por uma determinação política, por uma determinação geográfica, mas também tem uma determinação dos afetos. Como é que o território possibilita ou não os afetos se desenvolverem, os encontros se desenvolverem, as relações desses sujeitos se desenvolverem. O cuidado em saúde mental, a ideia é que cada vez mais ele seja mais complexo. Se a gente pensa a dimensão do que é o espaço de um manicômio e a redução, né, que a instituição opera, ele é um espaço controlado, né, assim, que possibilita intervenções ali muito imediatas, muito diretas. Conforme a gente vai tratando a dimensão da vida, dos sujeitos na vida, o serviço de saúde precisa se complexificar para que a gente possa acompanhar esses sujeitos nessa existência da cidade, né? A própria noção de cidade contemporânea, né? As cidades são um produto das nossas relações políticas, né? Então, quanto mais segregativas são as cidades, mais a gente vai precisar, ou mais a gente precisa, ou mais a gente é convocado, né, como trabalhadores da atenção psicossocial, de mediar o encontro dos nossos usuários com essa cidade, né? Então, e a gente vai ver quanto mais segregativa é a cidade, mais precariedade nas subjetividades ela vai se fazer, né? Então, a gente tem requintes de segregação muito violentas na cidade, né? Nas cidades em geral, quanto maiores as cidades, mais demarcados são esses requintes de segregação. E aí a gente vai ver, né, como é que esse território pode ser hostil à vida, né? E como é que, dentro desses territórios que são hostis à vida, às vezes todo o nosso trabalho consiste em fazer que nossos usuários continuem vivos naquele território. Então, a gente media com esse território, a gente intervém nesse território, né? A gente encontra as pessoas com quem os nossos usuários lidam mais imediatamente para poder assegurar que essas pessoas vivam, para que a vida delas seja minimamente possível, né? Então, a ideia de território vivo também não é um vivo que é pura positividade, né? Os territórios implicam problemas muito objetivos na vida das pessoas e muito imediatos, né? E eles vão constituir isso tanto, digamos assim, numa geografia física, né? A gente vai acompanhar as pessoas morando em valões, as pessoas morando em formações geográficas bizarras, enxutadas, né? Por uma certa lógica de segregação da cidade, condições muito vulneráveis, como a gente também vai encontrar pessoas em sofrimento psíquico em áreas menos vulneráveis, mas com violências do território muito abusivas, né? Trabalhei alguns anos na Rocinha, por exemplo, e a gente tinha uma grande dificuldade no cuidado das pessoas do asfalto, né? O CAPS da Rocinha pega ali da São Conrado até a Lagoa. E esse território, às vezes, era muito hostil às pessoas em sofrimento psíquico, mesmo que gozassem ali, né, de uma vizinhança de moradia, mesmo que não estivessem expostas, né, a territórios mais inviabilizados pelo poder público, mas o outro, né, ou essa cidade que segrega, ela também está preocupada em segregar o seu diferente ali, né, mesmo num plano mais próximo.
E a gente também precisa intervir, né, em alguma medida, ou a equipe precisa fazer um meio de campo ali para assegurar que essas pessoas tenham onde morar, para assegurar, às vezes, que as relações que esse sujeito tem com a vizinhança, elas não sejam completamente deterioradas, né? Então, incluir o conceito, né, de território dentro do campo da questão psicossocial, eu acho que é a ampliação do que é a vida na cidade e do quanto a gente vai ser convocado para fazer essa mediação entre esses sujeitos e a cidade. Então, quando a gente faz uma VD, quando a gente faz um passeio, quando a gente vai com um sujeito ali tirar um documento, comprar uma roupa, né, assim, a gente vai possibilitando que a ideia, né, assim, que esse sujeito possa ir sendo arrefecido ou se fortalecendo ali no que ele pode executar na cidade, do que ele pode viver na cidade. Então, o nosso cuidado, assim como ele inclui, né, o sofrimento, a esquisitice, a dificuldade de cada um, ele vai incluir a dificuldade que está no entorno. O olhar do outro que segrega, o olhar do outro que marca, o olhar do outro, né, que reduz o sujeito à sua doença. E a ideia é que os serviços, a partir, né, de uma noção mais viva de circulação e de territorialidade, eles possam né, ter alguma dignidade nos seus circuitos, nos seus percursos, nas suas errâncias, né, e a gente entra aí como um certo mediador dessa tessitura social para esses sujeitos, assim, até que a gente não seja necessário, né, até numa certa direção, numa certa aposta de que os territórios se pacifiquem na relação com esses sujeitos, né? Acho que é um pouco isso, assim, que eu tinha para falar. Muito obrigada pela fala, Eduardo. Acho que você contemplou muita coisa. Enfim, muito obrigada. E eu queria passar, então, a palavra para Maria Goretti, que ela vai falar um pouco sobre a noção de projeto terapêutico singular. Bom, eu quero agradecer o convite, né, falar do prazer que é estar aqui. Vou me apresentar, né? Eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, aqui no campus em Santo Antônio de Pádua. A gente tem aqui 7 cursos, né, de licenciaturas, quer dizer, tem um bacharelado, né, em matemática, outras licenciaturas, e temos um mestrado em ensino, onde a gente trabalha, né, agora a gente também tem um doutorado, que foi aprovado, e eu tenho acompanhado pesquisas, né, desde 2019, que envolvem matriciamento, território, projeto terapêutico singular. Gostei muito da fala do Eduardo, e, assim, não posso falar, vou ter que articular, né? Não posso deixar de falar do Milton Santos, né? Ele trouxe aí, né, essa questão do território vivo, e aqui a gente tem uma opção quer dizer, além das pessoas todas, né, da minha geração, pessoas mais jovens, então o Milton Santos é um dos maiores, né, intelectuais, né, do século, foi considerado, né, um dos maiores intelectuais do século XX, ele é brasileiro, ele é negro, ele é lá da Bahia, e ele traz essa noção de território vivo, que não é só esse pedaço de terra, né? Então, resumindo essa questão tão bem dita pelo Eduardo, ele traz o uso do território se dá pela dinâmica dos lugares, é isso aí que o Eduardo falou, né? Esse movimento de que é muito variante. E dentro desse conceito do SUS, né, o SUS traz essa territorialidade, esse movimento que se tem que fazer, essa saída do serviço, né, deixa de ser um serviço circunscrito num lugar para ser um serviço que acolhe, indo ao encontro da demanda, né, no território. A gente tem esse movimento do matriciamento, que implica movimento, né? E agora, o matriciamento é o quê? Esse ir ao território, ele é um formato pedagógico de educação bancária, né? Quer dizer, a equipe de saúde mental vai lá para levar conhecimento.
porque tem muita confusão nisso, né, do matriciar, né, o que é matriciar? E a gente vê que não, que de forma alguma é um movimento de construção de conhecimento, né, a partir do reconhecimento da demanda. A gente teve há pouco tempo o Gastão Wagner, numa banca de qualificação da Amanda, que está até aqui na roda, e a gente falando da construção de redes vivas, né, no território por conta do excesso de medicalização da aprendizagem, né, desse movimento da equipe do NASF, ir nas escolas, discutir. E aí o Gastão Wagner falou assim, mas eles te pediram isso? Né? Quer dizer, essa demanda, ou você que está levando? Né? Então, assim, muito, muito rico. E aí a gente se dá conta do projeto terapêutico singular como ferramenta até do matriciamento. A gente tem visto isso nesse sentido. Então, vou falar um pouco desse projeto terapêutico singular o meu movimento, né, enquanto ele fala lá, o território dele é lá no Alemão, né, lá em Niterói, quer dizer, lugar de 1 milhão de pessoas, de muita gente. O meu trabalho, né, eu tive um orientando, o Alan, que é aqui da cidade com 40 mil habitantes, né, a Renata Caviari, que é a cidade de 20 mil habitantes, e agora a Amanda, numa cidade com 7 mil habitantes. Então, assim, são realidades muito diferentes, né? E como que quem vai fazer o projeto terapêutico singular? Né? O antigo NASF, né? Que agora é a equipe EMULT, é o que a gente está... Eu estou trabalhando agora com uma mestranda que faz parte de uma equipe EMULT. A gente tem conversado sobre esses movimentos de matriciamento, o projeto terapêutico singular, a partir dessa equipe EMULT. Antes, eu trabalhei matriciamento e construção de projeto terapêutico singular a partir do CAPES de Miracema, do CAPES de Pádua. Eu trabalhei no CAPES de Pádua na década de 90, antes de entrar para ser professora de dedicação exclusiva da UF, eu era trabalhadora de CAPES. E aí, o que a gente tem? Né? Condições para desenvolvimento de um projeto terapêutico singular a partir de uma discussão do professor Luiz Hubner, lá do Instituto de Saúde Coletiva da UF, né? Que eu vou trazer essa fala. Seria um dispositivo a serviço do cuidado em saúde, né? Que tem como foco as necessidades de um usuário ou de uma coletividade. É o resultado da discussão de uma equipe interprofissional com a participação do usuário, levando-se em conta os recursos da equipe, do território, da família e do próprio sujeito. O desafio aqui no interior é essa equipe funcionar enquanto interprofissional. A gente esbarra aqui com equipes de NASF, né, que funcionam ainda no modelo ambulatorial, né, lotadas na sede e atendem ambulatorialmente, quer dizer, cada nutricionista num lugar, num consultório, psicólogo no outro consultório, e aí muito atendimento individual. Então, essa lógica, né, desse atendimento em grupo, dessa coletividade, de trabalhar junto, né? Porque quando você vai falar de uma construção de um projeto terapêutico singular, várias vozes, vários olhares, é uma coisa fundamental. Então, o que a gente tem como condições para o desenvolvimento desse projeto terapêutico singular? A disposição e a abertura dos membros da equipe para entender em profundidade o problema, por ser singular, estudado como caso único, garantir a participação do usuário nesse desenvolvimento do projeto terapêutico singular, não pode a equipe ficar conversando sobre a vida do sujeito, sem levar em consideração, né, as peculiaridades do sujeito, as distribuições de responsabilidade na equipe, porque se cada um trabalha num consultório e não há um ajuntamento de pessoas, como é que a gente vai distribuir responsabilidades na equipe? Como é que a equipe vai se implicar com a vida daquela pessoa, né? E aí, o que a gente vê aqui? São José de Ubá, eu encontrei uma equipe
de EMULT, né, viva, no território vivo. E aqui a gente viu pessoas muito estanques nos ambulatórios, né, em Padre, Miracema. Por que isso? Uma rotatividade muito grande de pessoas, no sentido de empregos não por concurso, né? E aí aquela rotatividade de acordo com as questões políticas, e isso aí fragiliza, deixa vulnerável o serviço. E, entretanto, não basta serem casos graves, complexos ou desafiadores sob a lente da equipe. Precisam ser conduzidos de forma que o interesse e a participação do usuário se estabeleça de forma real e respeitosa. Então, o professor Huber lançou uma questão assim: como formular e operacionalizar um projeto terapêutico singular? Demanda a realização de 3 movimentos necessariamente sobrepostos e articulados: a coprodução da problematização, a coprodução do projeto e a cogestão, a avaliação do processo. Então, o que é isso? A problematização é o esforço que a equipe faz para se aproximar do que há de singular na situação. É preciso ir ao encontro do outro, entender seu contexto, ter vínculo para que é particular seja acessado. Análises genéricas referentes a condições clínicas, a protocolos exaustivamente recomendados e as comparações com casos semelhantes têm valor muito limitado. Importante reunir o que individualiza, singulariza a situação, pois não trata de escolher o modelo que serve para o caso, mas de confeccionar um novo, original e pactuado com o usuário. Por exemplo, né, quando se tem problemas de aprendizagem na escola, tem sido, não só aqui, como, né, a gente viu aí por esse produto que teve da IDPUB, né, dessa questão da indústria do autismo e de outros problemas de aprendizagem, a gente vê um boom da escola nem se preocupar em mudar formas de trabalhar a questão de ensino e aprendizagem com aquele aluno. Já encaminha logo para o serviço, para ser medicado. E se você vai ao território discutir o caso, ou vai à escola discutir o caso daquele menino, né, que está com questões de aprendizagem, você vai trabalhar junto a professoras, tem outras possibilidades de chegar até esse aluno, você vai exaurir possibilidades, né, junto àquela situação de ver outros caminhos, né? Você vai ver como é que está esse movimento do brincar na escola, como é que essa criança está nessa psicomotricidade relacional lá na escola, como é que ela está tendo espaço para ela. E aí você pode trabalhar um projeto, né, pedagógico singular lá junto com ela, sem tornar a questão dela da dificuldade de aprendizagem uma doença que tem que ser sanada com a medicação. No CAPES, né, projetos terapêuticos singulares, já tivemos situações onde a Secretaria de Obras foi acionada, né, que alguém da equipe lembrou que a casa do sujeito estava caindo e aí ele estava numa angústia muito grande, então não adiantava aumentar o neuroléptico dele, a gente precisava chegar lá e chamar a Secretaria de Obras, ver o que a gente podia fazer naquela casa que estava caindo, e aquilo ali fez a saúde mental do sujeito, né, ter uma emancipação lá na vida dele, ele se sentir valorizado, no melhor lugar de moradia, enfim. Voltando à questão da coprodução, né, do projeto terapêutico singular, é um momento de proposição, negociação, pactuação de ações e responsabilidades, que deve ser feito com o usuário e não para ele, a partir do esforço de entendimento do problema. As ações e o itinerário terapêutico a ser desenhado com o usuário, com sua rede de apoio, pode ser feito numa consulta individual, numa interconsulta ou numa visita domiciliar, né? Como que esse movimento da visita domiciliar, ir lá no território do sujeito, onde ele mora, conhecer as possibilidades dele, as redes que ele tem, né, de acesso, como que isso tudo faz uma grande diferença na percepção da problemática daquele sujeito, que não é só um corpo isolado, ele está dentro de um contexto, ele tem relações na sua comunidade.
E, às vezes, um projeto terapêutico singular passa pelo trabalho na própria cultura. Pode ser que ele esteja sendo alijado mesmo das situações, ou tido como muito preconceito. Aqui no CAPES de Pardo, na estruturação, a gente teve que fazer palestras em escolas, teve que ir em vários serviços, exatamente para desconstruir essa noção de periculosidade do dito louco, né? Da pessoa com problemas, com questões mentais. Agora, a cogestão e avaliação e reavaliação sistemática desse projeto terapêutico é uma estratégia para visualizar os avanços e as dificuldades inerentes a qualquer projeto e sinônimo da garantia e compromisso com a sua continuidade. Agora, estratégias que podem contribuir para o acompanhamento do projeto terapêutico singular. Identificar o profissional da equipe que estabeleceu o maior vínculo com essa pessoa. Ele, então, assume o papel de referência para a pessoa e para a equipe. A organização da equipe na sua rotina de trabalho, garantindo espaço de criação, discussão e revisão dos projetos terapêuticos singulares em andamento. As reuniões de equipe, partindo das necessidades de saúde dos usuários. Então, esse movimento da equipe, dos profissionais não trabalharem isolados, é fundamental para essa estruturação do projeto terapêutico singular, porque uma pessoa só, pensando no projeto terapêutico singular, vai ser uma coisa muito mais empobrecida do que várias pessoas, vários olhares, né, diversas pessoas, de diversas profissões, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo, enfermeiro, enfim, né? Questões disparadoras para o projeto terapêutico singular. Como lidamos com os modos de ver e de viver das pessoas? Qual a relação entre eles e delas com os profissionais da equipe? De que forma o caso surgiu para a equipe? O que os usuários consideram como suas necessidades? Quais objetivos consideramos devam ser alcançados do projeto terapêutico singular versus quais objetivos os usuários querem alcançar? Outras questões disparadoras. Que ações e prazos serão necessários no projeto terapêutico singular? Com quem e como negociar e pactuar as ações? Qual o papel dos usuários no projeto terapêutico singular? O que eles acham de assumir algumas ações? O que ele entende, como ele entende as ações? Um projeto terapêutico singular nada mais é do que cada um de nós está implicado, atento à presença viva do outro, nos espaços assistenciais, otimizando e diversificando a qualidade dessa interação eu-outro, saindo de nossos lugares e compreendendo o outro como sujeito, e não um paciente, né, passivo. É lembrar que cada caso é um caso e que toda a vida vale a pena ser vivida, né? Isso é uma fala do Merri, que é um outro professor da RUF, de 2008, nesse sentido desse levar em consideração, nesse território vivo, pessoas vivas, né? Que precisam, às vezes, ter essa amplitude de outros olhares, para que a vida dela dê uma emancipada, para que a vida dela possa ter um movimento. Então, assim, pensei em trazer essa contribuição aqui para a discussão desse projeto terapêutico singular, enquanto uma ferramenta desse matriciamento, que seria esse sair do lugar dos serviços profissionais, sair do lugar de serviço e ir até, né, esse território vivo, esse usuário. E aí atualmente, eu estou trabalhando com a Amanda nessa construção de redes vivas, né, contra essa medicalização da aprendizagem. Então, o que pode ser feito nas escolas, né, nesse sentido? E, em outros momentos, trabalhei a noção de matriciamento de território e de projeto terapêutico singular em situações muito difíceis de CAPES, em situações
principalmente CAPES, né? E principalmente sair do CAPES e ir para o território, né? Porque CAPES, que funcionam muito em torno dele mesmo, não tem essa filosofia, que é toda a base do SUS, que é esse movimento, esse andar, esse sair do CAPES e ir para o território. Enfim, a princípio, eu gostaria de trazer essas questões como disparador. Muito obrigada, Gorete. Sua fala foi ótima. E antes de passar para os próximos pré-inscritos, eu queria falar com o Leonardo e com a Karina, que levantaram a mão, de que no final a gente pode fazer um debate. Normalmente a gente faz um primeiro momento com falas dos pré-inscritos e depois a gente segue com um debate, onde cada um pode tirar suas dúvidas, enfim, colocar suas questões. Mesmo se passar do horário, se todo mundo concordar, a gente pode estender um pouco hoje. Então, só para falar que nós ainda temos mais 2 pré-inscritos e que, enfim, a gente normalmente deixa as questões para o final, se estiver tudo bem. Então, eu queria passar, por favor, a palavra para o Hugo Crasso, psiquiatra lá do CAPES Maria do Socorro, com quem eu aprendi muito, inclusive sendo estagiária lá de serviço, para falar um pouquinho sobre matriciamento. Tudo bem, Hugo? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Hugo, na verdade, eu sou médico de família. Eu acho que é importante de comentar um pouco sobre isso, porque acho que fala um pouco da minha trajetória. Eu sou médico de família há mais de 10 anos, e nesse trajeto eu fui migrando para a saúde mental paulatinamente. Hoje eu estou há quase 4 anos no CAPES da Rocinha, já trabalhei no CAPES do Alemão também. Trabalhei no CAPES de Silva Jardim, enfim, e também estou agora no ambulatório da residência de psiquiatria do município daqui do Rio de Janeiro. Então, acho que as falas foram bem interessantes e me instigaram a trazer algumas outras questões, além do que eu tinha preparado. Eu acho que vou começar um pouco sobre o ponto que Eduardo estava trazendo no sentido da mediação da população dos nossos usuários com a vida, né, dentro do território, dentro da sua vida. E por que eu estou falando isso, né? Me pediram para falar um pouco sobre matriciamento. Eu estou no matriciamento tanto pelo CAPES quanto pelo Amplia. É um ambulatório que a gente faz matriciamento, a gente faz um dia de matriciamento e um turno só de atendimento ambulatorial. Então, o principal, inclusive, é o matriciamento. E é um tema que, acho que até pela minha formação anterior de médico de família, acho que isso acaba sendo um ponto que sempre me detive bastante. E me parece, assim, né, falando de quem já esteve trabalhando na clínica da família como médico de família e quem agora está numa outra função, né, numa outra posição, que tem alguma coisa, uma parte importante do trabalho do matriciamento, que é também de alguma mediação. Os matriciamentos me parece que não são iguais, inclusive, acho que isso é um ponto importante da gente marcar. O matriciamento do CAPES é diferente do matriciamento do ambulatório, que é diferente do matriciamento do EMUT. E eu acho que isso não vou entrar aqui em detalhes de o que é cada um, mas eu acho que é importante a gente pensar que tem nuances um pouco diferentes. E me parece, por exemplo, que o matriciamento que o CAPES muitas das vezes faz, ele passa também por essa mediação dos usuários dentro de outros serviços de saúde. Inclusive com a própria atenção primária, com o próprio ambulatório, sobretudo com a atenção primária. Um segundo ponto que me chamou a atenção, do que agora que eu vou tentar articular também, do que a Gorete estava trazendo, é sobre essa questão da demanda, né? E aí eu vou falar um pouco de como que é essa relação quando a gente chega para fazer o matriciamento nos lugares, né, seja na posição do CAPES indo no ambulatório, ou indo na atenção primária, ou ambulatório na atenção primária, mas acho que tem algo que se falou sobre a demanda, que é fundamental da gente ter acho que uma diferenciação, assim. Me parece que quando os outros serviços, eles trazem uma demanda, é uma demanda no sentido da demanda inespecífica, nem a pessoa sabe exatamente o que ela quer, de fato, né? É uma demanda muito mais de, isso está me dificultando, eu não sei muito bem lidar com isso, e acredito que boa parte, se não pelo menos metade, desses matriciamentos, eles passam pelo ponto que Eduardo trouxe no início, que era da violência, do medo da violência.
né? Grande parte dos serviços, sobretudo os serviços que não têm algum processo de formação mais atual, que não tem uma relação com residência ou com algum tipo de contato com estudantes, me parece que eles têm muito mais dificuldade de enxergar os usuários de saúde mental de uma forma que não seja como o louco perigoso. E eu acho que isso é um ponto fundamental. Assim, acho que isso faz muita diferença na forma com que aparece a questão de saúde mental nas clínicas da família, por exemplo. Então, grande parte do trabalho do matriciamento não é necessariamente fazer uma discussão de ajuste de medicação ou de ajuste do processo de uma melhor entrevista para conseguir fazer um diagnóstico, de tirar uma dúvida diagnóstica. Me parece que a maior parte das vezes isso é secundário. O principal acaba sendo, sobretudo nesses lugares onde não tem nenhum contato com uma formação mais atualizada, basicamente de desmistificar essa peste do louco perigoso. Isso eu acho algo que ainda é muito presente, assim, na sociedade como um todo, mas principalmente nos serviços de saúde. Isso não é algo que foi superado. E acho que não é algo que foi superado, e aí eu vou retomar um pouco, acho que Eduardo retomou bastante a reforma psiquiátrica, mas eu acho que tem um ponto da reforma sanitária que eu acho que é fundamental da gente relembrar também. Os serviços de saúde, né, como um todo, eles tinham uma certa hierarquização, tinha uma forma de organização dos serviços de saúde, até antes da reforma sanitária, que ela não se dava em rede, ela se dava em pirâmide. Você tinha uma ordem de quem que era o mais complexo e quem que direcionava. E tinha, dentre várias questões, eu não vou ficar destrinchando cada ponto, mas dentre vários pontos de dificuldade dessa forma de organização do serviço, que você não tinha nem comunicação e você tinha o centro do cuidado, ele se baseava no ápice da pirâmide, que se colocava como sendo os hospitais. Então, quem coordenava o que era esse sistema de saúde, eu não vou chamar de rede, eu acho que é importante marcar que não era uma rede, né? Era um tipo de sistema, mas era um sistema diferente. Esse sistema, ele tinha uma direção pautada pelos hospitais. Eram os hospitais que eram o centro do sistema das cidades. Eu acho, inclusive, o processo que tem sido construído em Niterói, eu acho que é importante de frisar, ele é muito importante no sentido de descentralizar isso na relação com Jurujuba, assim. Acho que é um ponto muito importante de se dizer. Acho que isso é fundamental dentro do processo de sustentação da rede, né? De fazer com que essa rede seja a rede que define, né? Tem um outro ponto de definição da direção do tratamento. Então, acho que isso tem um ponto fundamental, que na medida em que, se a gente está pensando em fazer um cuidado que seja pautado no território, não dá para o hospital ser o ordenador do sistema de saúde. Então, a gente precisa pensar uma outra forma para que isso aconteça. Então, o matriciamento ele vem muito como uma ferramenta para conseguir sustentar essa organização do sistema de saúde em rede, em que o ponto central não são mais os hospitais, são, na verdade, os serviços que estão no território. Então, são, aqui no Rio, as clínicas da família, mas é a estratégia de saúde da família. Então, isso é uma mudança de paradigma muito importante. Eu acho que muitas das vezes a gente cita isso como se fosse um detalhe, mas me parece que isso é fundamental, porque isso assegura que a gente passe a ter uma rede, né, então, e que essa rede não tenha uma direção totalitária, né, uma direção que é baseada na doença e no afastamento daquela pessoa da sua vida. Ao contrário, é uma direção de sustentação, como o Eduardo estava falando, do tratamento daquela pessoa no território. Então, como é que a gente consegue produzir isso sem... Porque não dava para dar um stop, né? A gente não pode apertar um botão, parar tudo e vamos ter outros profissionais, outra forma de organização total. Então, tem uma certa transição que acho que aos poucos isso tem acontecido. Isso, tanto no sentido de fazer uma formação da rede, né? Isso que eu estou querendo dizer, acho que é preciso qualificar essa rede que estava nesse processo de transição,
Eu acho que é uma transição que vai durar décadas mesmo, é esse processo não acho que é simples de fazer, e de, ao mesmo tempo, construir a saúde num outro paradigma, né? Eu sou formado na UFPA, em Belém, e na minha faculdade eu ainda tive muito pouco de formação sobre matriciamento, por exemplo. A minha faculdade foi basicamente em torno das doenças. Então, como esperar que um profissional que é formado dentro desse contexto consiga construir um PTS, por exemplo? Mesmo que a pessoa entenda e leia o caderno de atenção básica e que entenda o passo a passo, mas isso não necessariamente entra no funcionamento da estruturação do tratamento. Então, isso eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem. E eu acho que o matriciamento ele é fundamental, que ele seja fixo, né, que ele seja sustentado, porque ele proporciona alguns pontos que eu acho que são centrais nisso, para conseguir fazer com que isso aconteça na prática, né? O primeiro, eu acho que a equipe que matricia, ela precisa ter uma frequência lá naquele serviço. Então, é necessário que seja uma equipe fixa, num serviço que seja no mesmo local e que seja uma equipe mais ou menos estável. É preciso estar junto, porque só estando junto que você vai saber quais são os dispositivos que estão no território, quais são as questões daquela equipe, porque, por exemplo, eu estou, pelo Ampli, eu estou matriciando 2 unidades. Uma unidade que é no Chapadão e uma unidade que é em Acari. São unidades com perfis muito diferentes. Em Acari, tem residência de medicina de família, tem EMUT já estruturado há um certo tempo. Enfim, o CAPS Paulo da Portela consegue fazer um matriciamento já lá estruturado há um certo tempo. Então, tem uma forma tem uma visão e uma forma de construção do cuidado que já é muito mais próxima do que a gente está discutindo aqui. Por outro lado, na outra clínica da família que eu trabalho, você tem uma rotatividade muito grande de profissionais, ao mesmo tempo que tem profissionais do Mais Médicos que são muitas das vezes recém-formados ou fizeram faculdade fora do país, ou são estrangeiros, então tem uma diferença de entendimento, inclusive de como que funciona o sistema de saúde, e são territórios muito diferentes, inclusive Eduardo estava falando um pouco sobre como existem outras lideranças que muitas das vezes são definidoras dentro dos territórios, são territórios que são adjacentes, mas são de facções diferentes. Então, por exemplo, meus pacientes não podem transitar de um território para o outro. Então, se eu não estou lá, eu não tenho como saber disso e eu não tenho como exigir, eu posso, inclusive, acabar exigindo que um paciente meu vá fazer algum procedimento ou alguma interconsulta no outro território e ele corre um perigo de vida, por exemplo. Então, são nuances muito delicadas que fazem com que seja fundamental que o matriciamento ele aconteça em loco e que ele seja frequente, para que você consiga entender um pouco de como que funciona o território e como que funciona aquela equipe. Porque as equipes vão ter, por essas diferenças de formação e de fixação, elas vão ter perfis muito diferentes. Então, por exemplo, enquanto o trabalho no Chapadão acaba sendo um trabalho muito mais de conseguir desmistificar essa dinâmica, essa visão da violência, em Acari, o meu trabalho é muito diferente. Em Acari, a gente já está com um grupo de cuidado, de brincar com as crianças para poder fazer um acompanhamento a longo prazo. A gente consegue fazer outro nível de discussão e outro nível de acompanhamento. Então, acho que tem diferenças, assim, tem tempos. É necessário que haja um tempo continuado dentro desse matriciamento. Que eu acho que é isso que faz a gente saltar daquela demanda que a Gorete estava falando para construir, de fato, uma questão. Se a gente não faz uma questão junto com a equipe, isso se perde. Um conhecimento que é simplesmente chegar e dizer o que se deve fazer de medicação ou de outra questão, isso se perde, isso vira só mais um checklist. E depois de trabalhar bastante na atenção primária, eu entendo que os checklists eles são extremamente limitados. Então, acho que tem algo do conseguir fazer pensar, que passa também por entender como que aquela pessoa pensa, ter notícias, né? A gente nunca vai entender exatamente como que aquela pessoa pensa, mas acho que tem alguma coisa de estar perto, possibilitar que a gente tenha alguma notícia de quais são as dificuldades, e aí a gente consiga construir uma questão, né? Sair da demanda e construir uma questão para a gente poder fazer uma intervenção, intervir nesse ponto.
E aí eu entro no outro elemento que eu acho que é importante quando eu falar do matriciamento, não tem como eu não citar, que é a relação entre campo e núcleo do conhecimento, né? O matriciamento ele surge muito para tentar fazer com que a gente consiga estruturar. Eu vou tentar usar a analogia da rede, porque eu acho que a rede ajuda muito, né? Uma rede, se a gente for pensar, ela é furada, mas ao mesmo tempo que ela é furada, ela segura, deixando ter algum tipo de comunicação, né? Tem um certo arejamento e ela tem uma sustentação. É uma sustentação que é mais flexível, mas ela tem uma sustentação. E para que a gente consiga, e me parece que essa analogia ajuda, porque é importante que a gente tenha diferentes saberes, né, dentro desse matriciamento. Então, o matriciamento, eu acredito que ele não pode ser só de uma categoria e não pode ser só por uma categoria. Eu acho que isso é fundamental da gente ter isso em mente. É importante que categorias diferentes consigam contribuir de forma diferente. E isso entra nessa questão do campo e do núcleo do conhecimento. Quando a gente pensa em núcleo, a gente vai pensar, por exemplo, a pediatria é um núcleo do conhecimento, mas a infância é um campo do conhecimento. Então, apesar de o conhecimento da pediatria não poder ser transmitido em geral, né, não tem como transmitir tudo, e é um conhecimento específico médico, o conhecimento da infância, ele é extremamente mais amplo. E aí ele não está, inclusive, só dentro da saúde. Eu acho que isso é um outro ponto importante, que a rede, a gente precisa, acho que o matriciamento ajuda muito a ter pessoas que estejam focadas não só na saúde em si, mas em conseguir entender e construir essa concepção com a equipe e com o território, na medida do possível, que a forma do cuidado, ela precisa integrar também a assistência social, ela precisa integrar a educação. Por exemplo, a questão que Maria Gorete estava trazendo sobre a infância, né, desse boom de autismo, ele passa muito por essa questão com as escolas, né? Você mesmo estava comentando. E aí, como que a gente vai abordar isso se a gente não tem um fórum, um espaço de discussão, uma atividade que a gente possa abordar isso com a escola? A escola, a priori, não é saúde. Ao mesmo tempo, é importante ter a delicadeza de não medicalizar tudo, né? Nem tudo é uma questão médica, nem tudo é uma questão de saúde. Então, mesmo essa articulação com esses outros dispositivos, ela precisa ser muito precisa para que a gente não passe a pautar o debate dentro desses outros dispositivos, né? De que o cuidado ele não seja simplesmente uma definição de tratamento, né? De que a educação, por exemplo, não é só um tratamento. Ela é uma outra coisa também. Ela pode fazer parte do tratamento, mas ela não é o tratamento. E nem pode ser. Não pode ser só isso. Da mesma coisa, os outros dispositivos. Então, acho que tem uma diferença que isso é fundamental. E eu digo isso porque, muitas das vezes, se tem a concepção de que só o especialista pode fazer o matriciamento. Eu acho isso um erro grave, eu acho isso uma dificuldade muito importante. Tem muitas equipes que têm muita dificuldade de aceitar um matriciamento que não seja de médico, por exemplo. Assim como tem como existem serviços que têm muita dificuldade de fazer matriciamento com outros profissionais que não o médico ou o enfermeiro das equipes. Então, acho que isso é uma outra dificuldade, que muitas das vezes, por exemplo, a CS pode fazer parte do matriciamento, a gente pode fazer matriciamento no hospital, a gente pode fazer matriciamento, a ideia do matriciamento é fazer uma ligação entre pontos diferentes da rede, né, e onde isso possibilite uma troca. Até porque nem o matriciador vai saber tudo e nem a pessoa que está acompanhando no dia a dia vai saber tudo. Então, é necessário que haja uma troca. Tem uma certa mistura desses saberes para produzir uma outra coisa, que é aquilo que eu estava comentando antes de sair da demanda para entrar numa questão, né? Qual que é a questão do tratamento? Qual que é a direção do tratamento daquela pessoa? Tem algo que se constrói, né? Tem algo que não está dado. Não é é diferente de um parecer que se fazia antes, a partir de um papel de referência e contra-referência, né? Não é essa a proposta. A ideia é que a gente consiga construir algo que é algo outro. E aí, eu vou finalizar entrando um pouco sobre
essa questão da medicalização, né, falando um pouco mais sobre isso, porque me parece que justo essas atividades que a gente pode fazer no matriciamento, que não são só a interconsulta, né, muitas das vezes a interconsulta é tida como se fosse praticamente a única ferramenta do matriciamento. E, na verdade, o matriciamento, ele tem outras atividades que são possíveis. Você pode fazer discussão de caso, você pode fazer uma atividade coletiva, você pode fazer uma visita domiciliar, você pode fazer um atendimento individual, inclusive. Então, o matriciamento, ele possibilita que você faça uma série de ações. Mas a questão central não é o que você vai fazer, mas qual é a direção, aonde você quer chegar, né? Como que você constrói isso com aquela equipe para que você possa ter um tratamento para aqueles usuários que estão sendo pautados, né? Ou, às vezes, não é nem o matriciamento não precisa nem ser necessariamente sobre um paciente, às vezes pode ser sobre uma questão que aquela unidade tenha muita dificuldade. E aí você pode pensar, por exemplo, as unidades, por exemplo, elas não estão preparadas para lidar com, as unidades de saúde da família, elas não estão preparadas para lidar com a crise. E, ao mesmo tempo, as crises chegam. E aí, como é que a gente faz? Eu tenho a impressão de que aquilo que o Eduardo estava falando no início, sobre a importância da gente inserir e entender que a vida está acontecendo e que o tratamento se dá na vida, ela é fundamental porque ela já existia antes. A gente fazia os serviços de saúde, mesmo quando aconteciam nos hospitais, quando os hospitais eram a direção, eles faziam uma direção, mas não era isso basicamente que acontecia. A pessoa voltava para a vida e a vida atravessava ela. Então a vida já acontecia. Isso não existia esse lugar e essa forma de tratamento isolada, encastelada, que os hospitais definiam o que a pessoa deveria fazer, e quando ela voltava, ela tinha feito tudo. Não, era justo o contrário, a pessoa voltava e tinha sido atravessada por um monte de coisas. Então, não é uma mudança no sentido de que isso não acontecia. Na verdade, a gente olhar para uma coisa que acontece e dar algum tratamento para isso, né? Me parece que o matriciamento ele passa mais por isso, por a gente dar um olhar, por a gente dar algum foco para algo que não era, que pegava a gente de supetão, porque a gente não parava para pensar nisso, né? Isso não era parte do tratamento, isso não era avaliado no tratamento. Então, é importante que a gente tenha essa dimensão, porque senão isso se perde, né? Isso acaba virando só mais uma prescrição, só mais um paciente que está passando ali. Então, essas ferramentas, elas precisam estar integradas dentro de qual que é essa percepção que a gente tem da equipe, de como que isso está sendo construído com o usuário. E é basicamente singular, né? Você vai precisar estar algum tempo para poder entender quais são os dispositivos, quais são as dificuldades da equipe, como que a gente vai poder fazer a articulação com os outros dispositivos que tem da rede que podem estar ajudando naquele caso, se vai para a supervisão de território, se a gente vai discutir com CREAS, enfim, o ZN ou Defensoria Pública, enfim, tem uma série de dispositivos que a gente pode articular. Mas isso não isso até muito pouco tempo atrás, isso não era a regra, né? Não era dessa forma que os serviços se organizavam. Então, me parece que o matriciamento ele é fundamental e eu acho que é algo muito difícil da gente conseguir sustentar. Acho que isso é o último ponto, assim. Muitos municípios têm feito uma pressão muito importante para que os EMUTs tenham um perfil um pouco diferente de trabalho. Ao mesmo tempo, os serviços de saúde, como os CAPs, têm muita dificuldade de fazerem um matriciamento, por estarem em um serviço que muitas das vezes tem uma demanda de emergência muito grande, né? Você tem muitas crises, você precisa lidar com essas situações de urgência que são muito mais difíceis. Mas, ao mesmo tempo, como sustentar esse trabalho sem fazer um trabalho territorial? Parece que não tem saída nesse sentido, não. Eu acho que a gente precisa fortalecer o matriciamento para que a gente consiga estabelecer formas de tratamento e formas de articulação que sejam mais sutis, que sejam mais flexíveis, que sejam mais arejadas, para que a gente consiga também ter esse caráter no tratamento dos usuários. Era isso. Muito obrigado, Hugo. Nossa, ele trouxe várias questões aqui.
queria colocar várias coisas, mas eu vou passar direto para a Tatiana para a gente não perder tempo. Obrigado, Tatiana. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Vou tentar ser um pouco breve por conta do horário, para a gente poder também abrir aí a roda e conversar um pouquinho. Eu sou Tatiana, sou psicóloga lá na Rocinha, na Clínica da Família, estou ali embaixo do Hugo. E estou enquanto matriciadora, né, multi, e vou trazer um pouco mais do campo prático, assim, acho que os colegas falaram lindamente os nós e as potências, assim, que tem o matriciamento, o território, né, e o PTS, e vou trazer um pouquinho também da experiência dentro da infância ali na Rocinha, né. Acho que o Hugo trouxe uma fala bem legal da questão do matriciamento não ser necessariamente de um indivíduo, né, ou de muitos indivíduos, mas ser uma questão também grupal do território, né. E eu chego lá na Rocinha em setembro de 2023 com a questão dentro do território, chegando na Clínica da Família, né, e nos CAPCIs, da questão diagnóstica, um pouco que a Gorete falou, assim, né. E comecei, né, entrando lá sem saber muito o que fazer, porque acho que o papel do psicólogo dentro da PS ainda é essa coisa do que ele faz, como é que é essa agenda, é atendimento individual, é só interconsulta, não vai ter atendimento para a população. E me chega essa questão dos 1.000 encaminhamentos via CISREG aí, das crianças e uma demora, né? Daí a gente fez um levantamento também das filas e vimos que as crianças estavam esperando ali mais de 400 dias para chegar nos CAPCIs, para chegar, né, nos centros de referência, enfim, para serem diagnosticadas ou não. E a gente entendeu que tinha que ser feito alguma coisa, né? E foi a partir da intersetorialidade que a gente conseguiu fazer isso, né? A gente escutou o território, a gente chamou mães, chamou a educação, chamou assistência, chamou a galera da saúde para entender o que o território estava nos demandando, além da questão das filas do CISEG, que era, né, um dado concreto, e o que eles também nos proporiam para a gente fazer, né. Então, a gente começa a ouvir e pensar esse plano de cuidado de uma questão, eu enquanto matriciadora, né, fazendo esse trabalho, e depois de muitas reuniões, assim, né, com a participação social, a gente cria o grupo Brincar e Conversar, que é uma resposta, então, a essas filas, é uma resposta ao território, né, a gente escuta o território, e a gente trabalha junto com o território, para poder fazer esse cuidado mais coletivo, entendendo que eu sou uma psicóloga para as 10 equipes lá na Rocinha, né, então, esse cuidado, ele não passaria somente por agendar todas essas crianças para mim, para eu avaliar e qualificar mais o CISEG, né. Então, a gente começa um trabalho muito com a Erotildes também, professora da UFRJ, que na época estava com a gente, muito com os residentes. Acho que vocês falando, assim, dos nós, assim, fui me identificando que acabei encontrando mais parcerias fora da EMULT, antiga NASF, né, do que dos meus colegas, né, porque teve muitas saídas de colegas. Em 1 ano e meio que eu tô lá, a assistente social trocou, o fisioterapeuta trocou, muita dificuldade de trabalhar junto nas agendas, eu só tô 20 horas lá na Rocinha, né, então acabei fazendo parcerias aí que não os meus colegas tanto da EMULT, né, então estava com as residências de enfermagem, né, com a medicina, estava com a FRJ, com a PUC também ali do CIESP, que é o Centro Internacional de Estudos da Primeira Infância, que já fazia um trabalho com a Rocinha, e com o CAPCI, né, a gente faz um super trabalho via gestão, assim, para poder liberar as meninas lá do CAPCI de Botafogo para estarem no território com a gente, né, a gente entendeu que era super necessário, né, entendendo a dificuldade dos usuários de sair da Rocinha para ir para Botafogo. Então, a gente fez todo esse movimento, né, de cuidado compartilhado, de integralidade, de educação permanente, assim, né, porque o grupo, ele não é só um grupo ali para fazer esse cuidado, né, essa terapia comunitária, como se chamaria, assim, ele também se criou uma educação permanente para todos esses profissionais, né.
Então, a gente está junto todas as semanas. Uma semana a gente está com as crianças, daí a gente trouxe muito a questão do brincado lúdico, né? Houve toda uma movimentação de comprar brinquedos que não existiam na clínica, né? De adaptar a clínica também à infância. E todo esse movimento, né, de fazer o grupo acontecer. Então, uma semana a gente está com as crianças e com os cuidadores, e na outra semana a gente estuda junto. A gente fez várias capacitações, aí as universidades entraram muito nessa questão, e então se cria uma resposta a partir do matriciamento que eu venho fazendo, né, dessa questão da infância. E fui vendo aqui, né, os pontos que vocês trouxeram e fui estudando também os conceitos, né, do apoio matricial. Então, tem esse suporte técnico, né, e não só meu, enquanto matriciadora, mas o CAPSI, tem as CS dentro do grupo, né, então, para dizer ali do conhecimento do próprio território, da família, tem TO, tem enfermeira, né, tem outras psicólogas, médicas também residentes, assistentes sociais também, entendendo a questão de sair um pouco só da saúde, como o Hugo traz, né, tem esse cuidado compartilhado. Então, esse grupo e esse cuidado coletivo, ele só é possível se o CAPSI for, se eu estiver lá, se as residentes estiverem pilhadas para estar lá. Então, ele só é possível na força desse coletivo, assim, né. A questão da educação permanente, então, a clínica também se abriu para poder estudar, né, sobre a infância, sobre o diagnóstico, para ter esse cuidado, né, de não só medicar, mas para a gente pensar outras formas de cuidado, trazer mais a ludicidade, né, o brincar para dentro da clínica, e principalmente a questão do vínculo e do território, assim, só foi possível escutando a demanda, mas também botando na roda, tá, mas tem essa demanda, e o que vocês querem da gente? Como é que a gente faz junto isso, né? Então, entendendo que o matriciamento, ele reconhece, então, que o território é um componente essencial do cuidado em saúde mental, né? Valorizando conhecimentos, recursos locais. Uma das coisas que a gente faz muito também é entender o que tem dentro do território. Lá na Rocinha, a gente tem um jornal próprio, que é feito pelos moradores da Rocinha, que é o Fala Roça, e eles fizeram uma coisa muito legal, que é um mapa cultural. Então, é tipo um Google Maps, assim, que tu coloca uma aba e vai colocar ali dança, vai colocar música, vai colocar esportes, enfim, luta. Enfim, pode colocar qualquer coisa. E ele vai indicando dentro do território que tem. Então, a gente também usa isso dentro dos planos terapêuticos singulares, que é na nossa parada ali semanal que a gente faz. A gente olha para cada criança, a gente entende qual que é a demanda, né? A gente dá um protagonismo também para as crianças, para falarem o que elas estão achando do grupo, o que é esse grupo, né? As mães também, os pais que estão lá. Então, existe esse protagonismo dentro dos planos terapêuticos singulares, assim, né? E usar muito do território, né? Esse mapa cultural. A gente tem um mapa de recursos também dentro ali da clínica da família, os nossos grupos, né? O grupo de mulheres, o grupo de saúde mental, e a gente vai fazendo por aí, assim. E acho que os desafios que eu fui anotando, assim, com as falas de vocês, e fui pensando, assim, na minha prática, muito nessa questão da distribuição de responsabilidades e das atribuições, assim. Acho que tem uma pressão assistencial dentro da APS, do enfermeiro, do médico, assim, eu, enquanto psicóloga, a única dali, é difícil, assim, né, para estar trabalhando, assim, em cima dessa pressão assistencial. Tem muito essa questão da ambulatorização, assim, ao mesmo tempo que eu consigo fazer um trabalho matricial, assim, forte nessa questão da infância, eu tenho uma agenda lotada também de atendimento individual, então, tem isso, ao mesmo tempo que eu matricio, ao mesmo tempo eu acabo me rendendo um pouco à pressão assistencial, né, e tudo que vem da clínica da família, essa fragmentação, esse isolamento, né. Eu e a assistente social, a gente tem 2 dias que a gente está juntas, é muito difícil, ela também tem uma agenda super lotada, ela não consegue estar nas reuniões de equipe também, que eu acho super importante estar, ela não consegue estar. O educador físico acaba ficando mais academia carioca, o fisioterapeuta já está super em cisregado, assim como eu falo, está super dentro do CISEG fazendo o trabalho
muito individual, assim, né? A questão da minha carga horária, né? Eu tô 20 horas, então como dar conta? Nunca vou dar conta, né? Com 20 horas, nem se eu tivesse 40 eu ia dar, né? E é um pouco isso, assim, acho que consegui falar um pouco, assim, dessa minha experiência de matriciadora, com os conceitos aí do matriciamento, e agora vou abrir para vocês. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Obrigada, Hugo, também, que eu precisei sair rapidinho. Eu gostei muito da sua fala, eu acho que ela traz muito dessa dimensão inventiva, né, do trabalho vivo em saúde, que é justamente, está no título da Frente da Mira também, né, resistência e invenção, sem também romantizar as dificuldades da saúde mental, mas, enfim, trazendo também essas possibilidades, essas invenções aí do cotidiano. Então, se todo mundo topar, acho que dá para a gente abrir para o debate agora. Tem 4 pessoas inscritas, né? O Leonardo está inscrito há bastante tempo. Leonardo, você quer começar? Não sei se ele está aqui. Se não, acho que a Karina pode ir falando. Pode ser você, Karina? O Leonardo não se manifestou. Quando ele puder, ele abre o microfone. Vai lá, Karina. Ok, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de lembrar que eu estou ouvindo muito atentamente, embora eu tenha aqui a minha demanda, e eu comecei ouvindo a Maria, que ela utilizou um termo que me deixou muito questionadora sobre uma situação que estamos percebendo abranger cada vez maior número de pessoas, porém essa situação já existia antes de existirem profissionais especializados. Só vamos lembrar de uma coisa, é bíblico e é milenar que milhões de doenças já existiam antes de existirem os médicos. E uma delas é citado na Bíblia, que é o que chama de lepra, na realidade agora fugiu, eu tinha lembrado até o nome científico desta doença, é hanseníase, né? E que antes de existirem os médicos, já existiam as enfermidades. Antes de existirem os psicólogos e psiquiatras, já existiam os transtornos mentais. Por essa razão, os psicólogos e psiquiatras foram se especializando, os médicos foram especializando em psiquiatria e os psicólogos foram fazendo cursos para atender a demanda de pessoas com transtorno mental. Gente, eu estou enrolando a língua que a minha pressão baixou, tá? Desculpa. É que além dos transtornos mentais, eu também tenho diabetes e a minha pressão normalmente é 10/6. Então, se eu enrolar a língua, vocês só me corrigir, por favor. E aí, o que acontece? Eu já fui duvidada quando eu falei da minha meia dúzia de diagnósticos de transtorno mental, eu já fui duvidada, já fui questionada, mas você não parece que tem tal coisa? Por pessoa, amiga minha, de mais de 20 anos, que é assistente social há mais de 10. Ela me disse bem assim, mas você não parece que tem tal coisa? E a outra minha amiga, que já é minha amiga há uns 8 anos, que também fez curso de socorrista do SAMU e tem conhecimento da saúde física, ela também falou a mesma coisa. Você não parece que tem tal transtorno? Só que eu gostaria de relatar muito brevemente, porque o tempo é curto e eu sou meio prolixa, mas não vou ser. Quando eu era criança, a minha mãe me sacudia, mandando que eu olhasse nos olhos e desse uma resposta que eu não era capaz de dar imediatamente. O meu pai brigava comigo porque eu andava na ponta dos pés. A minha mãe gritava, acorda, Karina, e eu procurava a corda do varal quando estava estendendo a roupa. Na verdade, minha mãe estava mandando acordar, e a minha irmã ria da minha cara. A minha irmã descobriu que podia fazer ironia e contar piada sem eu entender, para depois rir e debochar da minha cara, e ela se diverte com isso até hoje. Hoje ela é major do Exército Brasileiro, porque ela é altas habilidades, embora também tenha os mesmos transtornos que eu. Eu sou, digamos que o QI normal, e eu tenho um irmão que tem atraso, retardo intelectual. E também é bastante inteligente, né? Apesar de tudo, ele é pesquisa, tá? É um pesquisador. E essa é um transtorno que a mídia só está dando repercussão e só está existindo pessoas no Brasil que fazem especialização, porque na década de 80, quem queria se especializar nesse transtorno ia para a Alemanha, porque no Brasil não era falado, era até um tabu falar nesse transtorno, mas no Brasil foi descoberto que esse transtorno caracteriza pessoas que são altamente consumistas, e tem empresas, indústrias nos Estados Unidos da América que só emprega pessoas com transtorno do espectro autista.
que têm o mesmo filamento genético, segundo pesquisas recentes, que o meu ex-psiquiatra me informou, que foi uma grande pessoa na minha vida, muito científico, me explicando sem debochar da minha capacidade intelectual, ele me explicou que os filamentos genéticos do transtorno de espectro autista são muito semelhantes aos da pessoa que tem transtorno afetivo bipolar e transtorno da esquizofrenia. Só que a pessoa que tem transtorno afetivo bipolar, como eu tenho, e transtorno da esquizofrenia, como o meu irmão, que tem deficiência intelectual também tem, elas não têm essa funcionalidade tão agressiva, profissionalidade tão agressiva, uma fome de aprendizado tão agressiva como tem a pessoa do espectro autista, e que pode ser visto pela indústria capitalista como algo útil, capaz de gerar renda. Por isso que a pessoa do espectro autista está ganhando tanto repercussão e tanta atenção, cada vez mais profissionais estão se especializando para arrancar dinheiro da pessoa, da mãe e do pai da pessoa de espectro autista, porque a pessoa com esquizofrenia ou com transtorno afetivo bipolar não vai apresentar um sofrimento físico com tanta visibilidade. O sofrimento do esquizofrênico e do TAB, ele é mais silencioso, o esquizofrênico, conforme o exemplo que eu tenho, meu irmão, ele pode ser agressivo e pode ser confundido com rebeldia. A pessoa que tem bipolar, como eu, como a minha mãe, ela fica eufórica, faz hipomania ficando eufórica, pode ser considerada como, ela é festiva, né? Mas a pessoa que tem transtorno de espectro autista, ele vai pesquisar a ciência, ele vai investigar uma coisa, ele vai investigar como é feito, ele vai investigar na indústria automobilística, ele vai ser fanático por carros, vai gerar muito dinheiro. Por isso que estão se formando muitos especialistas. A minha irmã, que é major do Exército, ela se especializou em alunos autistas para dar aula lá no Colégio Militar de Curitiba, para alunos autistas, porque ela descobriu ano passado, e eu que respondi o questionário dela sobre intensas bajulações dela, claro, né? Para ela caracterizar o seu diagnóstico verdadeiro, que ela também é espectro autista. Não tem uma pessoa espectro autista que não tenha um parente bipolar, ou esquizofrênico, ou autista na família. Isso é outra pesquisa científica já concluída. Então, em vista disso, o coronel dela permitiu que ela tivesse uma turma só de crianças autistas no Colégio Militar, que, para variar, é um número bem grande de pessoas, e que, inclusive, alguns são bastante severos e não vão ter nunca uma profissão, mas são filhos de militar, né, e que vão estar gerando, sim, uma renda por alguma forma, vão estar conseguindo algum direito e vão estar vão estar gastando dinheiro no comércio. Agora, eu me pergunto por que não tem pessoas especializadas em esquizofrenia. Desculpa eu trazer a discussão, é para não quebrar a minha tradicional atuação, né? Por que não fazem, assim, professores especializados para atender pessoas que têm TDAH? Porque eu nunca consegui, na escola, durante esses centenas de anos que eu fiz meu colégio fundamental e básico, eu nunca conseguia terminar de copiar do quadro negro. Quando a professora terminava, eu sempre atrasava. E eu me tornei uma especialista com 11 anos, 10, 11, 12 anos de idade, em pedir emprestado o caderno do coleguinha. Para quê? Para copiar a matéria que a professora terminava de escrever, eu não conseguia terminar. Fiz o vestibular, fiz uma faculdade, ok, nunca atuei como bibliotecário, tá? Mas me formei na Universidade Federal de Santa Catarina. É só no Google o meu nome, Carina Léo do Nascimento, que parece concurso público até da aeronáutica, que eu sonhando bastante, como toda TDAH, fui lá e fiz, tá? Achando que se vestiria uniformezinho, tá? Karina. Ok, só concluindo, eu não entendi indústria do autismo. Por quê? Eu acho que agora eu estou entendendo, né? Depois do meu discurso, principalmente, né? Mas TDAH severo me traz um maior sofrimento do que espectro autismo, 6.7 mediano. Se fosse 6.8, seria severo. Mas o meu sofrimento maior é como TDAH. Eu quero saber por que não tem professores especializados em TDAH, que me trouxe grandes dificuldades e enorme sofrimento na minha vida até hoje. Obrigado. Obrigado, Karina. Eu não entendi uma indústria do autismo, mas é um termo novo. Karina, obrigado pela sua participação, por sempre estar aqui com a gente aí de Santa Catarina e compartilhando seu depoimento. Acho que é uma sugestão de que a gente possa retomar esse tema da educação que você está trazendo hoje, né? Educação e saúde mental. E isso da indústria do autismo, tem até uma roda que a gente fez, é um estudo grande, né, que fala um pouco do que o que o mercado aproveita em torno dessa questão do autismo para criar nicho para venda de produtos, especialmente para autistas. Então, você acaba criando algo como se fosse uma indústria ao redor do autismo. É um pouco disso que esse termo fala, tá bom? Tem uma roda nossa sobre isso.
Vamos seguindo, então. Obrigado pela sua participação. Paulo, o próximo. Olá, boa tarde. Vocês me ouvem? Ouvem. Então, que roda, né? Logo a primeira de 2025 tá bem legal. Eu sou Paulo, sou assistente social de um CAPS 3 aqui da Baixada Fluminense, do município de Mesquita, né? Eu não me coloquei nessa roda hoje como um trabalhador da RAPS, mas sim como pesquisador e pela temática que me convoca. E eu estou fazendo mestrado profissional de atenção psicossocial do IPUB, e a minha linha de pesquisa é justamente o matriciamento como estratégia de ampliação da atenção psicossocial, um olhar a partir do CAPS da Baixada Fluminense. As falas, né, do Eduardo, da Maria, do Hugo, eu procurei aqui me neutralizar, né, na minha audição, né, enquanto eu estou aqui como pesquisador, mas dessa necessidade ainda de falarmos em matriciamento a partir dessa trajetória da reforma psiquiátrica. Quantos anos se passaram e a gente ainda discute sobre essa ferramenta que é muito importante para que a reforma psiquiátrica aconteça, né? Que, para mim, na realidade, ela ainda não aconteceu plenamente por conta de todos esses atravessamentos que a gente vem colocando. Quando o Eduardo falou sobre o território, a Maria, ela linkou meu pensamento quando ela traz Milton Santos, né? O nosso geógrafo, né, social, ele traz geografia dentro de um contexto social, onde ele fala lindamente em gentrificação, né? O afastamento de pessoas, vulnerando pessoas, né? Dos territórios, né? Dos territórios e elitizando esses territórios, né? Pelo sistema capitalista. Eu achei muito importante, e ele fala assim: o território é um espaço que reúne todas as ações humanas, as forças, fraquezas, virtudes e perversidades. Ele é uma potência e um ato que exterioriza intencionalidade e materialidade. Então, a gente trazendo o território, não existe atenção psicossocial se não pensar num território. Quando eu faço os meus acolhimentos, né, e quando eu estou ali com o usuário, né, não tem como não pensar e não como construir um PTS a partir, né, dessa busca do território, entender esse território. Para entender esse sujeito, eu tenho que entender o território onde ele circula. E o projeto Extracaps, né, que a gente fala de ações intersetorializadas, para que a gente traga a corresponsabilização de outros atores. Então, achei importante quando a Maria fala sobre Hugo. A sua fala foi, o que você trouxe foi assim, cara, foi brabo quando você traz todas as dificuldades, quando você traz... eu me retirei toda a minha noção de deficiências, né, do cuidado da atenção psicossocial, do que preconiza a reforma psiquiátrica, para me entender como pesquisador. Porque se eu tiver o olhar misto, eu não vou conseguir trazer, né, trazer essa minha tese à luz, que é um objetivo geral do meu projeto: revisitar as práticas de matriciamento mais diretamente na RAPS aqui do município. Porque quando a gente fala, essa roda, ela é tão potente que quando a gente fala enquanto trabalhadores da RAPS, independe da região, nós já tivemos aqui atores profissionais de outra região, norte, nordeste, enfim. A gente pensa, poxa, mas esse é o CAPS que eu atuo, porque as dificuldades acabam aparecendo como as mesmas, né? Como que... E tem um autor, eu não me lembro ainda,
eu não me lembro o nome dele agora, que ele diz que a reforma psiquiátrica ela só vai acontecer o dia que tiver uma integração com a atenção básica, com a PS, e esse entendimento intersetorial. Tá? Quando o Hugo fala também de justiça, eu dialogo muito com a justiça no sentido não de judicializar demandas, mas de ter a justiça como parceira. E tem algumas demandas que a justiça vem não no sentido de cobrança, mas de entender o que é essa construção da saúde mental a partir da escrevivência desse sujeito. Né? Acho que a gente tem que aprender a falar um pouco, né? A gente buscar um pouco a literacia, porque esses conceitos, né, que, para mim, traz um pouco de colonialismo eurocêntrico, a gente fala de uma reforma psiquiátrica a partir de Basaglia, a gente não contextualiza Francis Fanon, entendeu? Então, acho que tudo isso traz para que a gente venha a refletir. Então, eu parabenizo a todos da roda, né, que trouxeram suas contribuições, que foram, assim, muito importantes. A Karina, só um instante para eu terminar, quando a Karina fala que uma colega dela, amiga, que é assistente social, falou, mas você não parece ter nada, aí a gente, Karina, remete à fala de todos os colegas que trouxeram as suas contribuições. A gente, os saberes, eles se entrelaçam, e eu, enquanto assistente social, eu tenho um olhar, eu lido com pessoas em sofrimento mental, né? Eu trago a minha expertise, né, que eu trago enquanto instrumentalidade do serviço social para agregar essas práticas, e eu estou ali enquanto profissional de saúde também, porque o assistente social ele é um profissional de saúde, entendeu? Então, parabenizo a todos, e foi muito potente para mim estar nesse lugar de pesquisador e estar nessa roda inaugural de 2025. Obrigada, Paulo. Muito bom ter você de volta. Vou encerrar as inscrições. Ai, meu Deus, acabaram de 2 pessoas levantar a mão. Mas, por conta do tempo, a gente está com o tempo limitado. Foi sem querer, desculpa. Ah, Eu tudo fui bem. bater palma. Vou passar a palavra para o Bernardo, então, por favor. Obrigada, Helena. Então, boa noite, pessoal. Me chamo Bernardo Ferreira. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu me chamo Bernardo Ferreira. Eu sou usuário, ativista antimanicomial e trabalhador da RAPS aqui, carioca. É que meu gato resolveu participar bem agora. Os meus estão ficando loucos com isso. Sim, ele resolveu dar a palavra, a opinião dele também. E eu queria agradecer, assim, antes de mais nada, a Frente Tamira por estar retomando esse trabalho, assim, em grande estilo. Dizer também que esse ano uma das metas que eu assumi é conseguir estar mais presente, estou conseguindo cumprir aqui, estando na primeira. E da fala do pessoal que me chamou mais atenção, que apesar de estarem falando de aspectos diferentes, né, desse modelo de cuidado, é que o movimento ele acaba, para mim, sendo um elemento centralizador de conexão entre os três. Movimento no sentido de que o PTS ele não é fixo, o território ele está sempre em movimento, e da coletividade, movimento, coletividade, que é imprescindível também para que o matriciamento se dê. Né? As equipes precisam conversar. Né? Eu vejo também uma certa dificuldade em ter esse entendimento da importância da horizontalidade desse cuidado, porque são saberes que normalmente estão em posições hierarquicamente distintas. Então, o ACS ele vai estar dialogando discutindo um caso no mesmo patamar ali que o médico, no mesmo patamar de importância. Então, eu vejo também isso como um entrave assim, na prática. E eu não vou me prolongar, até para poder dar oportunidade para outras pessoas falarem também, mas eu fico ouvindo, assim, quando a gente escuta, né, o que a reforma psiquiátrica nos diz, né, o que Basaglia, Fanon, o que todo mundo nos aponta para os caminhos de cuidado, e quando eu vejo a rede, né, o dia a dia, ouvindo todo mundo falar, né, sobre esse cuidado ideal, sobre você ter tempo para fazer uma interconsulta, você poder ir na casa, você acompanhar, como o Eduardo falou, acho que foi o Eduardo lá no começo, você conseguir acompanhar alguém no território para resolver questões de documentação, e eu me perguntava o tempo todo com que equipe.
Porque se você faz um cálculo assim básico, né, sei lá, se os CAPs têm uma média de 20 profissionais com esse absurdo de equipe mínima para atender em média 1.000 usuários, né, fazendo uma conta só para a gente ter um número redondo, são 50 pessoas. Aí se você pensar que são 50 pessoas com suas famílias, né, e são inúmeras questões diferentes, como que fica a saúde desse profissional? Porque isso é uma conta humanamente impossível, não tem tempo para se fazer tudo isso com qualidade. E aí os serviços acabam tendo que resolver crise o tempo inteiro, né? Muitos dos usuários que poderiam, né, com um atendimento mais próximo, evitar, né, uma escalada para a crise, essa crise acaba vindo, né, porque o profissional ele vai dar atenção para quem está quebrando o CAPES ou para quem está extremamente angustiado. Ele precisa evitar que a pessoa quebre o CAPES, que quebre os outros. Né? Então, assim, o modelo que a gente tem ele é maravilhoso, mas para a prática acontecer, eu vejo que falta um pouco disso. E, ao mesmo tempo, pegando ali um pouquinho do nome da Frente Tamira, né, eu vejo quanto a gente, enquanto trabalhador, se reinventa o tempo todo. E no meu trabalho, né, só pontuando que hoje eu estou aqui como usuário, militante, que eu me encontro licenciado, né, então não estou aqui como trabalhador da RAPS. Mas na minha função enquanto trabalhador, né, como articulador psicossocial, eu percebi o quanto que é potente quando a gente, de fato, vai para esse território e ocupa, quando a atenção primária, em diálogo com a saúde mental, com as escolas do território, ela consegue negociar com a GEL para limpar ali uma praça e a gente fazer uma atividade na praça, né, fazer atividades de relaxamento e divulgar ali uma campanha de vacinação, e os serviços estão próximos para poder falar sobre a saúde mental, reduzir estigma, e a pessoa vai parar para pensar, realmente, às vezes eu me sinto assim um pouco depressivo, às vezes eu tenho momentos de ansiedade, porque voltando ali a falar de território, quando a gente fala de territórios segregadores, são territórios feitos para nos adoecerem. Então, a gente tem inúmeras pessoas adoecidas, só que a gente acaba só procurando, justamente pela correria, né, a atenção, o cuidado, seja ele físico ou mental, quando a coisa fica preta. Né? Normalmente você não faz um cuidado pontual. Pobre não faz check-up. É uma coisa que eu sempre ouvia desde criança. A gente não faz check-up para ver como a saúde está. Isso vale para a saúde mental. Quando a coisa estoura, eu fui descobrir que tinha problema psiquiátrico quando surtei aos 23 anos. Nunca tinha tido uma consulta, não fazia ideia. Né? Aquilo ali foi um divisor de águas. Mas, concluindo aqui, eu queria agradecer novamente, né, tudo que vocês trouxeram hoje. E eu fico pensando o quanto que a rede ela vem trazendo respostas para os atravessamentos que a gente enfrenta. E essa ocupação do território, né, com arte, cultura, a gente consegue promover esse diálogo. E ali eu até anotei aqui uma coisa que acho que foi Maria Goretti que falou, para fechar, que me chamou muito a atenção. Acho que quando a gente está no território, a gente consegue mapear essas demandas para depois conseguir construir conhecimento a partir delas, levando essas problemáticas para as reuniões de equipe, para esse matriciamento, e isso vai impactar diretamente numa melhora da construção desse PTS. Enfim, gente, é isso. Obrigadão pelo espaço. Boa noite para todo mundo. Obrigada pela fala, Bernardo. Infelizmente, realmente, por conta do tempo, não dá para a gente ter mais falas. Cássia, a gente vai ter uma segunda roda daqui a mais ou menos um mês, a gente vai fazer o segundo encontro, então convido a todos vocês para, enfim, estarem presentes e poderem trazer suas contribuições de novo. E eu queria passar a palavra de novo para os convidados, para inscritos que falaram, para fazerem um comentário final. Se o Eduardo quiser falar alguma coisa, Maria. Agradecer, eu acho que a frente é um espaço amplo de discussão, né? Eu acho que a gente, enfim, numa prática de trabalho, a gente tem muitos problemas, efetivamente, né? Assim, ouvindo o Goretti e o Hugo falarem, eu acho que o discurso da atenção psicossocial da reforma psiquiátrica parece sempre uma grande novidade para o outro que não está interessado nessa política, né? E fazer as pessoas se interessarem por essa política é fundamental para a sobrevivência do sujeito, né? E, às vezes, quem não está interessado são os próprios artífices da saúde, os trabalhadores da saúde, né? Assim, o trabalho de matriciamento é também, às vezes, para além de uma formação técnica, teórica, né? É uma formação humana, uma formação, acho que Goretti falou bem disso, né? Assim, que não é uma educação, não pode ter uma educação bancária, né? Assim, é um processo
de convencimento, é um processo de acessibilidade. Quando a gente encontra tantas barreiras de acesso, né, para os usuários da saúde mental em outros dispositivos de cuidado, fica muito patente que, às vezes, que é menos uma dimensão técnica, teórica, e são outros atravessamentos que a gente tem na inviabilidade dos acessos, né? Assim, o racismo, as LGBTQIA+, fobias, as modalidades de segregação que estão nos discursos do mundo que inviabilizam, assim, né? Eu acho que o grande trabalho que a gente tem da vida dessas pessoas do território, na presença dessas pessoas, nos serviços de saúde, de educação, de assistência social, por que a gente precisa mediar, né, esses usuários na cidade, inclusive nos dispositivos de cuidado, né? Porque não é dado que se queiram que essas pessoas estejam vivas, né? Assim, a gente precisa entender que o que a gente leva de formação e de transformação, ela tem muito a ver com a possibilidade, né, de garantia da vida e de garantia de acesso a direitos muito básicos. Acho que um pouco disso. Obrigada. Maria, quer falar alguma coisa? Olha, só gratidão pelo tanto que aprendi nessa roda, e resistir é preciso, e a reforma psiquiátrica é um processo contínuo, e o que eu vi na fala do Eduardo, do Hugo, da Tatiana, das outras pessoas também que se colocaram, muito comprometimento, né? Quer dizer, como esse comprometer-se, né? Esse envolvimento, esse querer trabalhar em equipe, é uma coisa, o coletivo, né? É uma coisa de muita aprendizagem. Então, sair desse quadrado, né, do trabalho isolado, do ambulatório, é muito enriquecedor, né? Então, eu acho que é o caminho. É isso aí. Obrigada. Hugo? Bem brevemente, também agradecer a frente, que eu acho que cumpre um papel muito importante. É muito legal de ver 50 pessoas aqui nesse espaço para a gente poder discutir um tema tão importante. E acho que um dos pontos que acho que é importante de frisar é o quanto que a prática, o estar lá junto, ele é muito mais potente do que simplesmente uma aula ou uma discussão de caso, coisas que não são tão... eu acho que a prática ela tem algo interativo, assim, né? O exemplo tem alguma coisa do estar junto, do construir junto, que ele possibilita uma outra coisa, né? Possibilita você sair daquele lugar onde você está. E eu acho que o matriciamento e o que a gente pensa enquanto cuidado de saúde mental, ele passa diretamente por isso. Obrigada, Hugo. Tatiana? Só agradecer mesmo. Foi um pouco curtinho, enfim, por conta do tempo, mas aprendi muito e espero que, enfim, também tenha contribuído, e muito obrigada pelo convite, gente. Vou tentar estar nas próximas também. Obrigada. Obrigada, pessoal. Então, mais uma vez, relembrando aqui que a gente vai ter uma roda semana que vem, e ela vai ser sobre centros de convivência e cultura, e sobre a nova portaria do Ministério da Saúde. E também lembrar que essa roda de hoje vai ter uma parte 2, sobre, enfim, conceitos mais fundamentais, linhas de cuidado da atenção psicossocial. Agradecer a todo mundo, muito obrigada. Não sei